E aí? Aqui é o Zangado e hoje de Não Apenas Jogar, e os games que eu vou analisar hoje por completo são o The Darkness 1 e o The Darkness 2. Eu vou adicionar umas informações a mais também, então se acomoda aí, fica confortável, pega o seu lanche e vem com o tio. Antes de eu começar a falar do primeiro game, eu vou explicar outra coisa para quem não sabe. The Darkness na verdade começou como um gibi. Enquanto eu faço uma breve explicação sobre os gibis, algumas capas e páginas dos gibis do The Darkness vão aparecer aí no fundo para ilustrar. The Darkness foi criado para os gibis em 1996. Eu até lembro dos comerciais dos gibis dele, nos gibis do Homem-Aranha que eu estava comprando na época, que eu acho que era a saga da clonagem. Tinha um comercialzinho dos gibis do The Darkness, acho que no final do gibi ou no meio. Eram 3 criadores, Mark Silvestre, Garth Ennis e David Wohl, e era publicado pela editora Top Cow, e teve um modesto sucesso na década de 90. Essa mesma produtora é responsável por Witchblade, que teve um seriado horrendo que passou na Warner alguns anos atrás. Lembrando que algumas das capas de gibis que vocês estão vendo aí no fundo tem encontro de heróis. Na década de 90, depois do gigantesco sucesso do encontro da Marvel vs DC, que foram em 4 gibis, que fez muito nerd ter múltiplos orgasmos, e faz ainda os nerds mais jovens que estão descobrindo desse gibi clássico ter orgasmo, virou modinha encontro de heróis. Então The Darkness encontrou Batman, Hulk, Super-Homem, Witchblade e até a Lara Croft, mano. Saíram gibis ridículos de encontros de heróis, tudo no apelo para vender. Não se elaborava nada, colocava 2 personagens famosos e fazia qualquer bosta. Daí os fanboys, fulano e fulano se encontraram, que foda, vai ser um puta de um gibi fantástico, porque tem 2 heróis fodões no mesmo gibi, e o gibi era uma merda. Ou seja, o fanboyolismo era tão grande que eles não enxergavam a qualidade do gibi, que era uma merda. Só porque tinham 2 grandes ícones não quer dizer que o gibi vai ser bom. Só uma coisa, quando eu explicar a trama do gibi, eu já estou explicando a trama dos games também. The Darkness significa escuridão, e é um poder ou maldição, cada um encara de uma forma diferente. É essa que se encontra presa a uma geração específica, passada de pai para filho. Só que o pai morre assim que o filho nasce, porque o novo hospedeiro surgiu. E esse novo hospedeiro só vai poder utilizar esses novos poderes da escuridão quando ele atingir a maioridade americana. Responsável essa escuridão, né? Quando ele fizer 21 anos, o poder vai se manifestar. O protagonista se chama Jack Staccato e ele faz parte de uma família de mafiosos. Jack foi um menino sem amigos e triste, e a única pessoa que ele sempre pôde contar a vida inteira foi Jenny, que viria a ser sua namorada quando adolescente. O amor da vida dele. Ele ama Jenny mais que tudo, e nem por isso quer dizer que ele é fiel. Ele é bem garanhão e pega muita mulher. O enredo do primeiro volume de gibis do The Darkness são praticamente o enredo inteiro do primeiro jogo. Então, antes de eu continuar explicando, o primeiro game era em primeira pessoa, misturava ação, romance e terror, foi lançado em 2007 para 360 e PlayStation 3, produzido pela Starbreeze e publicado pela 2K. Continuando com o enredo. O líder da máfia, digamos assim, o Dom, né? Porque máfia, o cargo mais alto é o Dom. Era o tio de Jack, Paulie. Além de ele dominar o crime da cidade, ele ainda tinha a polícia no bolso dele. Ele sempre tratou Jack bem, digamos assim, né? Mas quando Jack fez 21, que era a hora da escuridão manifestar-se, Paulie se sentiu ameaçado e decidiu caçar a cabeça do sobrinho dele, botando tudo quanto é bandido, drogadinho e polícia no pé do Jack para matar. Mas como ele já estava com a ajuda da escuridão, ele vai tirando tudo de letra. Porque a escuridão não deixa o Jack morrer, né? Ela o cura dos danos. Daí você pensa, porra, Zangado, então é bom ter escuridão. Não, não é bom não. Ela é uma entidade, uma criatura das trevas vivendo dentro de você, sussurrando coisas ruins ao seu ouvido, tentando te enlouquecer. Não é você que domina a escuridão, é ela que te domina. Jack a usa para resolver seus problemas, tendo fé que ele vai poder controlar ela um dia. A escuridão se alimenta de corações ruins, fazendo Jack ter que constantemente matar para poder saciá-la. E os poderes só podem ser manifestados no escuro, com algumas serpentes que surgem dos ombros do Jack. No caso do game são só 2, mas no gibi são, trocentas. E também é capaz de dar ordens a pequenas criaturas chamadas de Darklings. Essas que chamam Jack de Monkey, que significa macaco. Após o tio de Jack tentar de tudo para matar e não conseguir, ele apela. E todo mundo sabe o que acontece quando um herói ou anti-herói não mantém a sua identidade secreta. O seu rival, o seu inimigo, vai atrás de quem você ama, né? Então Jenny é raptada e daí a coisa fica mais séria do que já estava. A escuridão é completamente fascinada por Jack e anseia muito o dia de poder dominá-lo por completo. O primeiro game tinha gráficos muito bonitos para a época, a
expressão facial era bastante simples, só abria e fechava a boca. A trilha sonora do game, isso já inclui o segundo jogo também, é fantástica. Procurem a trilha sonora de ambos os games, são músicas escolhidas a dedo, simplesmente ótimas, tocando em momentos muito propícios, cara. Seja um pequeno momento romântico de Jack e Jenny, ou um momento tipo, vamos matar todo mundo, foda-se, vamos tocar o puteiro. As músicas que tocam ao fundo, velho, são muito boas, cara. A dificuldade do game era mediana. Se você for bastante cauteloso, você não vai ter muito problema. É só você estourar todas as lâmpadas, eliminar o máximo de inimigos sem ser notado. O Jack ele é capaz de mover uma das serpentes por dutos de ar, buracos de parede, e dessa forma essas serpentes conseguem matar o inimigo em uma distância muito longa sem o Jack ser notado. É claro que essas serpentes só podem se mover no escuro. Você também pode usar elas como se fosse um chicote para matar os inimigos, executar os inimigos sem ter que gastar muita munição, né? Você ainda conta com a ajuda dos Darklings. Cada um tem o seu estilo. Um carrega uma enorme Railgun, metralhadora gigante. Outro é um que sai por aí quebrando lâmpada. Eu não me lembro muito bem, mas eu acredito que tinham 3 Darklings no primeiro game. Cada um deles você tinha que invocar em locais específicos de invocação. Eu lembro que eu ficava muito grilado que não podia invocar os 3 ao mesmo tempo, tinha que ser um de cada vez, mas tinha locais propícios para você invocar esses Darklings. A ambientação do jogo é urbana, em cidades, sempre de noite, obviamente, passando por várias estações de metrô. Você pode conversar com pessoas na rua, pegar micro side missions, micro mesmo, tipo, você encontra alguém em 3 minutos, daí você já resolve a situação. Como você anda muito tarde da noite nas cidades, isso justifica o pouquíssimo número de pessoas nela contido. E apesar de ser uma cidade, ela tem, lógico, delimitação, paredes invisíveis. As estações de metrô também são bem desérticas, tem poucas pessoas andando, mas tem. Você pode conversar com as pessoas, escolher alguns diálogos, ligar para uns números de telefone, ouvir conversas especiais, liberar a capa de gibi. Digamos, são os secrets do game, encontrar fitas com gravações, assistir alguma coisa numa televisão velha que está passando ali, também são coisas para desbloquear e liberar novos itens. Coisas mais apropriadas assim para quem é fã do gibi, quem acompanhava, para ver e tal. Do contrário, a pessoa vai ouvir aquelas conversas por telefone e não vai entender porra nenhuma. Existem poucas armas para manusear no primeiro game, mas não tem problema, o lance mesmo é usar a escuridão. A inteligência artificial dos inimigos é ok, eles não fazem nenhuma cagada, são meio cegos e surdos, né? Você arrebenta uma lâmpada, faz um puta barulho, mas os caras não ouvem ou ignoram. Mas na hora da ação mesmo, que o bicho tá pegando, tá todo mundo atirando assim, eles são até espertinhos. O jogo possui uma violência bastante alta, então pra quem não curte muito citações a demônios, jogos sanguinários, provavelmente pode se abalar jogando The Darkness. E eu não tô brincando não. O que mais marca no jogo, isso também vale pros dois, é a trama, é o enredo. Os personagens do jogo, os acontecimentos, é muito envolvente e te prende por completo. A dublagem dos personagens é excelente. Como eu disse, momentos simples de romance como Jack e Jenny sentados vendo TV de madrugada, onde nada acontece, conseguem te cativar e marcar, saca? Mas é uma cena que marca no jogo. Assim como outras cenas muito drásticas, muito dramáticas que também marcam o game. A cada loading você acompanha um monólogo ou uma suposta entrevista com o Jack falando do seu passado. É muito legal o que ele conta, as histórias que ele conta nesses intervalos de loading. O jogo também possui um modo multiplayer, Deathmatch e Team Deathmatch, de humanos lutando ou Darklings lutando. Só que não teve nenhum tipo de capricho nesse assunto. The Darkness 1 foi um grande game que pouquíssimas pessoas jogaram. Eu recomendaria que a galera que tem interesse em jogar o segundo jogasse o primeiro antes, porque tem uma ligação, faz parte. Assim, tem gente que sempre pergunta, Zangado, precisa jogar um antes? Não é que precisa, até porque no início do 2 tem um resumão do 1, mas é interessante. Seria mais interessante isso se vocês lessem os gibis também, mas aí já é pedir demais, né? Antes de eu começar a explicar a história do 2, eu já aviso, o início do 2 é um spoiler do 1. Então, se você tem planos de jogar um, de ler o gibi, é melhor pular uns 2 minutos pra frente no vídeo, beleza? The Darkness 2 foi produzido dessa vez pela Digital Extremes e continuou sendo publicado pela 2K. A história do segundo game é semelhante ao segundo volume dos gibis. Jack agora é líder da família Franchetti, e pela fama que construiu, nenhuma outra família ou polícia vai mexer com ele agora. Ele é o fodão dos fodões. A escuridão desapareceu, tudo poderia estar bem com ele, porém, Jenny morreu. Jenny morre no primeiro game, e esse foi o maior fator de vingança de Jack contra todos. Mas mesmo morta, o Jack a vê constantemente. Johnny, que é um dos amigos esquisitos do Jack, diz que é a escuridão tentando confundir Jack, que faz ele ficar vendo ela constantemente. E agora Jack tem novos inimigos.
conhecidos como a Brotherhood, que querem roubar a entidade de Jack. Apesar dela não se manifestar, ela tá dentro de Jack ainda. Então você pensa, seria uma mão na roda o Jack se livrar dela então, né? Já que tira essa maldição de dentro dele. Porém, no decorrer do game é revelado uma coisa muito foda, que aí eu não posso falar, que aí é spoiler, do porquê que o Jack não pode abrir mão da escuridão. Como eu disse pro primeiro, o enredo do jogo é fantástico, os personagens são excelentes, muito carismáticos, a dublagem e trilha sonora é escolhida a dedo, e os monólogos de Jack na tela de loading ainda continuam. Porém, você tem a opção de pular agora, porque o loading do jogo é muito rápido, então elas estão ali só para continuar na mesma onda que teve o primeiro, mas você pode pular. Mas é óbvio que você não vai pular porque é muito bom as histórias que o Jack conta nos intervalos de um estágio para o outro. Rolou um capricho muito maior nas vozes agora, a voz da escuridão tá muito boa, cara, a do Jack também. Como o Jack fica vendo a Jenny em sua mente, haverão momentos românticos durante o game. Assim como teve a situação da televisão que eu já citei, vai ter a situação da dança do Jack com a Jenny, com o rostinho no ombro e tal, ele olhando pra ela e dizendo que a ama e não sei o que. São momentos muito convincentes, com músicas muito apropriadas, que faz você se envolver mais com o drama do personagem e de quem o cerca, entendeu? Isso é muito importante num game, cara. Você realmente sentir o drama do personagem, a situação em que ele se encontra. Isso faz você se envolver ainda mais. Me lembra muito um game que eu já fiz análise, para quem não conhece, que se chama Enslaved, que contava a história de Monkey e Trip. Se você tem curiosidade, pode assistir, tem análise. É um vídeo antigo, então a imagem não é boa, mas a explicação é. Então quem tiver curiosidade pode assistir. Lembra muito a situação assim do Monkey e a Trip, que não a situação em si do que acontece, mas assim, a relação que um personagem cria com o outro, a dependência, a ligação e a conexão que tem com o jogador. É uma coisa que acontece em The Darkness, claro, que pra quem presta atenção na história, né? Não quem tá jogando só pra matar. Uma das mudanças que o jogo apresentou, que não agradou algumas pessoas, foi o gráfico. Antes o game tentava ser humanizado, dessa vez ele é cartonizado, com uma coloração semelhante a gibis. Então tem gente que pode achar ruim ou feio. Eu não achei. Confesso pra vocês que eu preferia o gráfico do 1, assim, realista. Eu queria que fizesse um game hoje em dia com gráfico realista, mas eles optaram pelo cartoonizado. Agora, eu vou dizer que é feio, que é mal feito? Não, não é, cara. Jamais. Não posso misturar o meu gosto pessoal. Ah, porque eu prefiro de um jeito, eu falo que o outro é ruim. Negativo. O gráfico do jogo é bom, só que eu prefiro o estilo do 1. O game continuou com aquele lance de secrets, só que agora é diferente. Nada de telefone, nada de gibi, porra nenhuma. Agora você encontra relíquias, e essas relíquias estão escondidas no cenário. Só isso. Agora também tem upgrades. Conforme você vai sendo criativo ao matar alguém, ou conforme você vai matando as pessoas que vai cruzando seu caminho, os inimigos, você vai ganhando uma espécie de XP, e esse XP vai habilitando novos poderes. Simples. Houve um acréscimo gigantesco de armas, agora tem um arsenal muito mais variado, a jogabilidade do game e os controles, tudo flui muito bem, a física do jogo é realista até certo ponto. O único defeito que eu encontrei, por exemplo, se você pega uma barra de ferro, lógico, com uma das serpentes do Darkness, né? Você pega uma barra de ferro, mira em um cara e arremessa, mesmo se o cara desvia pra direita ou pra esquerda, a barra de ferro acerta, tipo, ela faz uma curva assim, ela tá indo em linha reta e faz uma curva, eu não sei como. Então isso aí eu acho que é o único defeito que eu vi, porque de resto tudo funciona muito bem. Os inimigos são bem mais variados, não é só carinha vindo pra cima e você matando, não, tem muito mais tipo de inimigo, usando vários artifícios para te enfrentar, chicote para tirar a arma de sua mão, armadura, flashbang, iluminadores e tal. Tá bem variado e bem legal. Agora só existe um dos 3 Darklings do primeiro game, só foi resumido para um, e você não o invoca mais. Ele constantemente fica ao seu lado nas batalhas, até interagindo. Você pode pegar ele como das serpentes e arremessar para cima dos inimigos e tal, e ele te ajuda bastante. E boa parte do humor negro, claro, do game é por conta dele. E agora no modo campanha você também pode controlá-lo. Também bem simples de se controlar, jogabilidade muito boa. Um outro fator que decepcionou o pessoal que jogou o primeiro game, e isso eu me incluo, é que o game tá mais linear que o anterior. Não que um seja minha nossa, que jogo, é Skyrim, não exagera, mas é que a situação dá a entender que ele tá mais linear. Vou explicar pra vocês. No 1 você andava na cidade, por mais que seja uma cidade com paredes invisíveis, dá uma sensação mais ampla.
Você via pessoas na rua, você interagia com elas. Tinha opções de diálogo, tinha micro missions por ali pra você fazer. No 2, você vai pra um caminho determinado e pronto, acabou. Se você caso se perca, você pode utilizar um GPSzinho, que é uma espécie de uma fumaça preta que te indica o caminho correto, mas não tem mais aquele ir e vir que tinha de pegar uma metrô e ir pra outra estação, voltar, conversar com pessoas que não tem nada a ver com o enredo principal. Não tem mais isso. Você faz a missão, concluiu, você volta pra mansão do Jack, conversa com as pessoas da mansão do Jack. Algumas pessoas não tem opção de diálogo, você clica, a pessoa fala alguma coisa, você só ouve, e aí volta pra missão. Daí você vai pra aqueles loucura da cabeça do Jack, que a escuridão fica confundindo ele, daí volta pras missões. Então não tem mais aquela liberdade, por mais que não seja tão livre quanto aparenta, era mais livre que o 2, isso com certeza era. Eu achei que iam ampliar essa liberdade, na verdade eles diminuíram, ficou mais fechado ainda o jogo. A ambientação do 2 é bem semelhante, são bares, prédios, casarões, tudo muito bem feito, muito bonito, muito detalhado, nada contra também. O primeiro game era curtinho, acho que ele era umas 6 horas. O segundo é a mesma coisa, mesmo tempo, bem curtinho. O multiplayer do jogo foi um pouco mais caprichado dessa vez. Existe agora um modo chamado de Vendetta, vingança em italiano. Você pode jogar sozinho ou co-op, com um pequeno modo história que alonga ainda mais a experiência no game. Jack recrutou um exército especial, esses que também são inimigos do grupo Brotherhood. Então, o inimigo do meu inimigo é o quê? É meu amigo. O primeiro deles e o mais massa pra mim se chama Inugami. Quando ele era pequeno, a Irmandade, a Brotherhood, a Irmandade entrou na casa dele para roubar uma espada, Kusanagi, que possuía os fragmentos da escuridão. O pai de Inugami escondeu a espada e quando a Irmandade procurou e não encontrou, matou o pai dele, a mãe dele e o irmão dele, todos na frente dele. Então ele cresceu com anseio por vingança. Essa espada Kusanagi que Inugami usa, ela drena a vida de quem a manuseia. Então ele precisa consumir corações perversos, porque essa espada, quando ela foi criada, ela consumiu 10.000 almas de pessoas inocentes. Então ele precisa consumir 10.000 almas de corações perversos. E a cada dia que ele não alimenta a espada, que ele não mata alguém mal, ele perde 1 ano da vida dele. É muito excêntrico o Inugami. Ele, entre todos os personagens, os outros que eu ainda não citei, é o mais psicótico. O cara é claramente perturbado mentalmente. Faz piada o tempo inteiro e sente prazer em matar os caras. Ele também é capaz de invocar o poder do enxame. Esse é um poder que o Jack também tem. Outro personagem é a Shoshana, nome bem pornográfico, Shoshana, por que não chama de Bucetildes logo? A Shoshana, ela é uma ex-agente que investigava a Irmandade. Ela possui uma arma chamada de Braço da Noite, que está na sua família há 75 anos. É uma arma que também possui fragmentos do The Darkness nela. O problema dessa arma é que todo mundo que a usa não passa dos 30 anos. O outro é o JP Dumont. Esse é o mais bonzinho, assim, ele era um médico respeitável que ajudava os pobres de Nova Orleans. Como ele não tinha recursos para cuidar de todo mundo, ele encontrou um meio de extrair e reter a essência ruim, a doença das pessoas em bonecas. Tipo, ele tirava a doença de uma pessoa e colocava dentro de uma boneca, de um voodoo. Só que esse tipo de magia começou a danificar ele mesmo, prejudicar ele mesmo. Então ele criou uma caixa, que ele chama de caixa de truques, e coloca todas as bonecas lá dentro. E ele também possui uma varinha, chamada de meia-noite, que com essa varinha ele é capaz de criar o Black Hole, que também é um poder que o Jack tem, que você cria um buraco negro e todas as almas perversas são sugadas lá pra dentro. E o último é o Jimmy Wilson, que é um amante de futebol, álcool, putaria, cigarro. Ele tem um machado que possui fragmentos da escuridão. E ele tem o poder de invocar Darklings múltiplos, não Darklings como o do Jack, fodas como o do Jack, uns Darklings mais podrinhos, mas ele consegue invocar vários ao mesmo tempo. E ele simplesmente não gosta da Irmandade. Então você pode jogar sozinho ou com alguns amigos, cada um com um personagem diferente, fazendo uma pequena campanha no modo co-op. Bem legal mesmo. E se o game vale ou não a pena jogar, eu achei The Darkness 2 um jogo fantástico. Ainda mais nesse ano que não teve lançamentos muito fortes, muito expressivos. O jogo é curto, mas é alucinante, te deixa triste quando termina, porque termina muito rápido. Deixa uma brecha completamente incrível para uma sequência, que também seguirá a cronologia do gibi. Porém, eu não acho esse game recomendável para pessoas sensíveis, entre aspas.
Eu tô falando uma boa, sem tirar sarro nenhum. O jogo trata de assuntos meio pesados, como infernos, demônios, diabos, sacrifícios. E quando eu fiz o vídeo da testando a demo, teve muitos comentários dizendo que o jogo era demoníaco demais, que o jogo passou a ficar agressivo demais, violento demais. E eu vou dizer pra vocês, sim, ele é bem pesado, é muito violento. E essa sensibilidade que eu me referi não é de tirar onda. A galera no meio que não acredita, acha que eu tô zoando, eu não tô zoando. É sério. Se esse tipo de jogo te agride de alguma forma, te ofende, se sente mal jogando esse tipo de jogo, fica longe. É pra isso que os games têm censura. O game é mais 18. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Apesar de não ser uma saga, vocês viram que eu não omiti detalhes e é óbvio que deu um trabalho de ser feito também. Eu falei de tudo, não só dos dois games, como dos gibis também, para vocês saberem no geral sobre o assunto. Então, por favor, reconheçam esse esforço e avaliem o vídeo. Se gostou e não está no canal, se inscreve. Grande abraço a todos vocês, beleza? Então, valeu, falou e até mais.